Graça e paz, amados! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre oração em línguas. Quero responder aqui algumas perguntas para vocês. Também quero contar um pouquinho das minhas experiências. O objetivo, como sempre, é edificar sua fé, te ajudar caso você tenha dúvidas sobre esse assunto. E o que eu lembrei, eu anotei aqui para estar trazendo para vocês. Caso você tenha alguma dúvida extra, que eu não responder aqui nesse vídeo, você pode estar anotando aqui embaixo, que daí, no próximo vídeo, eu vou estar trazendo mais as respostas dessas dúvidas, se caso eu souber responder, é claro, gente? O pouquinho que eu sei, eu compartilho com vocês, Então, vamos começar. Eu até anotei aqui algumas dúvidas muito comuns com relação a esse assunto. Me desculpe o barulho, tá, gente? Porque esse horário não tem jeito. Tem muito barulho mesmo e, infelizmente, não tem como eu evitar. Bom, e a primeira questão que eu marquei aqui é: existe diferença entre falar em línguas e orar em línguas? Bom, sim e não. Na verdade, o que tem diferença é a maneira de fazer. Por exemplo, quando você fala em línguas, é aquele momento em que você... Vou dar um exemplo aqui. Você está lá buscando, orando, está na igreja ou em qualquer lugar que você esteja buscando, clamando ao Senhor. Você é cheio daquela presença. Então, de repente, as palavras não são mais apropriadas para poder expressar aquilo que você está dentro de você. E aí você começa a falar em línguas, declarar sentenças aí em línguas. Isso é o falar em línguas. E o falar em línguas é feito de maneira espontânea. Já o orar em línguas é quando você decide orar em línguas. Isso não quer dizer que quando você ora em línguas, você está escolhendo aquilo que vai sair da sua boca, não. Você só vai abrir a boca e vai deixar que o Espírito Santo flua através da sua língua, através da sua boca, através dos seus lábios. Então, a única diferença entre o falar em línguas e o orar em línguas é que no falar em línguas você flui espontaneamente. E o orar em línguas você decide, vou orar em línguas. Isso não significa que você está escolhendo aquilo que vai falar. Não vem da sua mente, também vem do Espírito. O falar em línguas é para todo crente? Sim, está disponível para todos aqueles que creem, que buscam. A palavra diz: e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos e falarão novas línguas. O que não é disponível para todos é o dom de variedade de línguas. O falar em línguas é um sinal, na verdade, um sinal é uma ferramenta para a nossa edificação espirituais. Nós falamos mistérios com Deus para que haja edificação do nosso espírito, da nossa vida espiritual. Já no dom de variedade de línguas, o Espírito Santo concede esse dom a quem ele quer conceder, que basicamente é aquela pessoa que consegue, pelo Espírito, falar outros idiomas, ou acontece de estar em uma nação e ali ela começa a falar em línguas, de repente aquela pessoa que é estrangeira começa a ouvir as verdades de Deus através da vida daquela pessoa, sendo que ela nunca estudou aquele assunto, nem ela às vezes faz ideia de que, geralmente é assim, ela não faz ideia daquilo que ela está falando, mas ela está declarando algo no mundo espiritual e a outra pessoa entende. Esse dom é o Espírito Santo que escolhe a quem ele quer dar. Esse é o dom. Mas, se eu oro quando eu quero, então não quer dizer que eu estou orando da carne? Não, não quer dizer que você está orando da carne. Porque, como eu já disse, você só escolhe o momento de orar, mas você não escolhe e não decide aquilo que você vai falar. Você não está formulando com a sua mente as palavras que vão sair da sua boca. Você só está fluindo sem pensar. E elas não vêm da sua mente. Elas não são produtos da sua mente. Elas vêm do Espírito. Elas fluem do Espírito. A única diferença, como eu já disse, é que eu decidi orar. Mas o que eu vou falar, eu não tenho o poder de decidir o que eu vou falar. A partir do momento que eu vou orar em línguas e eu escolho o que eu vou falar, eu penso antes de falar, então não são as verdadeiras línguas. A verdadeira oração em línguas, o verdadeiro falar, o verdadeiro orar em línguas, ele flui do Espírito e não da mente. É normal se sentir inseguro enquanto eu oro em línguas e pensar que eu estou perdendo tempo? Sim,
é muito comum. Por quê? Porque como as línguas elas não passam pela mente, elas vêm do espírito, a sua mente fica improdutiva. É como se, vamos falar assim, uma linguagem mais clara, mais objetiva. É como se a sua mente ficasse boiando, entendeu? É como se sua mente não entende nada que você está falando. Então, o seu cérebro ele vai buscar uma explicação lógica para aquilo. E não vai entender. Então, a sensação que você vai começar a ter é que você está falando palavras ao vento, que você não está falando coisa com coisa, e o seu cérebro não vai entender. Então, você vai ficar, às vezes, com o seu pensamento no mundo da lua. Na hora que você está ali orando em línguas que está fluindo, emprestando sua boca para que o espírito flua através da sua boca, o seu espírito ore, a sua mente fica, às vezes, viajando na maionese. Essa que é, vou falar bem a verdade, fica viajando na maionese. Essa é a tendência da sua mente. Como fazer para não ficar com a cabeça assim distraída, com a mente dispersa? Paulo diz: que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Basicamente é isso. Enquanto você está orando em línguas, para que sua mente não fique improdutiva, para que você não fique, distraído com os pensamentos, voando, você começa a orar também em pensamento. Você ora em pensamento, vou dar um exemplo aqui. Você está orando por uma pessoa. Então você pensa naquela pessoa enquanto você está orando, certo? Você começa a pensar naquela pessoa, pensar naquilo que você quer pedir para o Senhor, para a vida daquela pessoa. E ao invés de você falar em português, você fala em línguas. Entendeu? Isso não significa que o que você está dizendo em línguas é aquilo que você está orando na sua mente. Não significa. Porque você está falando mistérios com Deus. Você não sabe o que você está falando. Mas é uma maneira de você orar de duas maneiras. Quando seu espírito ora, mistérios, sua mente ora de maneira consciente, de maneira racional. E a próxima pergunta é uma pergunta que todo mundo faz. Em quanto tempo que eu começo a ver os resultados da oração em línguas? Não tem um tempo certo, não tem uma regra certa, varia muito de pessoa para pessoa. Às vezes a gente começa a orar em línguas e a gente quer ver logo os resultados. E aí a gente começa a comparar com outras pessoas que começou a orar e começou a ter resultado, e a gente pensa, poxa, o dele foi tão rápido, o meu está demorando, não estou vendo nada de diferente acontecer na minha vida espiritual, na minha vida. Gente, acontece que, enquanto você está orando em línguas, às vezes você não está vendo o resultado. Aqui fora, as coisas parecem que não estão acontecendo, que estão da mesma maneira de sempre, mas você está orando mistérios e às vezes você está orando para coisas internas, para questões internas. Talvez você esteja orando pelo teu caráter, coisas que precisam ser alinhadas dentro de você, dentro da tua alma, entende? E é por isso que talvez você ainda não viu os resultados externos acontecer. Eu, por exemplo, quando comecei a orar intensamente em línguas, uma das primeiras coisas que eu comecei a sentir foi uma paz incrível. Um estágio de paz mesmo, a paz que excede a todo entendimento. Eu comecei a desfrutar disso dia após dia. Então foi algo que veio de dentro para fora. O Senhor fez algo dentro de mim primeiro. Só depois eu comecei a ver outras coisas. O que a oração em línguas faz em mim enquanto indivíduo? Bom, gente, quando você está orando em línguas, você está se edificando. E no original, significa que você está se construindo, edificando, construindo a sua fé. Em graça, em bondade, em verdade, enfim, todos aqueles gomos do fruto do Espírito, eles vão sendo aperfeiçoados dentro de você. A sua estatura espiritual está crescendo, está aumentando. Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo mais especificamente sobre isso. Mas então eu não vou me aprofundar tanto em cada assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas tem outros vídeos aqui. Outra coisa que a oração em línguas vai fazer na sua vida, ela vai turbinar os dons que você já tem. E também vai aumentar a sua fé. Se você é uma pessoa que tem dom de profecia, ela vai aperfeiçoar esse dom de profecia. Se você é uma pessoa que tem dons de curar, você vai ter mais experiências, esse dom vai ficar mais tonificado, mais fortalecido, mais aguçado na sua vida. Se você é uma pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria, você vai começar a ter uma revelação maior da palavra que você não tinha antes, como já aconteceu comigo, que eu contei em outro vídeo. Um belo dia, eu fui dormir e eu não conseguia dormir porque começou a vir como se fosse downloads da palavra de Deus, trechos e revelações,
E eu confesso que eu não conseguia dormir, porque eu levantava espantada e eu anotava aquelas coisas. Quando eu tentava dormir de novo, vinha mais, vinha mais, vinha mais. Então eu entendi que aquilo ali nunca tinha acontecido comigo e aconteceu porque em oração em línguas eu acessei níveis maiores no espírito e tive maior revelação no espírito, revelação da palavra. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de revelação, ela vai ter mais revelações. Uma pessoa que tem o dom da fé, a sua fé será aguçada, sabe? Vai aumentar bastante a sua fé. Vai aguçar os seus sentidos espirituais. E aí você vai começar a ouvir com mais facilidade a voz do Espírito dentro de você, ou audível, ou da maneira que ele quiser falar. Você vai estar mais sensível, você vai conseguir ouvir a voz do Espírito quando ele falar com mais clareza. Ou quando ele falar com você através do testemunho interior, ou quando ele falar com você dentro da tua mente, ou quando ele falar com você em voz audível. Enfim, todas as maneiras que o Espírito quiser falar com você, se você praticar a oração em línguas, aí você vai começar a ficar mais sensível ao falar do Senhor através do Espírito Santo na sua vida. Quantas horas eu devo orar em línguas por dia? Amados, não tem uma regra certa, quanto mais melhor. Mas cada um tem uma rotina, cada um tem um estilo de vida, enfim. O bom é que você pode orar no secreto e você pode orar também no dia a dia fazendo as suas coisas, como por exemplo dirigindo, ou quando você está lavando uma louça, ou quando você está no seu trabalho. Ora baixinho, ninguém precisa ouvir, ora sussurrado, você só precisa abrir a boca e orar, aproveitar, e quanto mais você ora, mais você é edificado, mais você se constrói espiritualmente. Outra coisa também que a oração em línguas, é claro, vai fazer é com que você comece a ter mais sonhos de revelação. Você comece a ter visões. E aí você começa a prestar atenção, porque às vezes, como eu já contei em outro vídeo aqui, a gente tem visões e nem percebe que está tendo uma visão. Mas preste atenção que talvez vai começar a acontecer sim, se for da vontade do Espírito, vai começar a acontecer sim isso na sua vida. Você vai começar a ter sonhos e visões. Deixa eu contar uma curiosidade, uma coisa bem interessante que acontece comigo também. Gente, eu sou uma pessoa que o meu temperamento é sanguíneo. E as pessoas sanguíneas, elas por natureza, por temperamento, elas são pessoas distraídas. Se distraem muito fácil. Então, assim, eu sou uma pessoa distraída. E por isso, né, eu vivo esquecendo as coisas. De fazer alguma coisa, enfim. Mas é impressionante, se eu esquecer uma coisa importante, seja o que for, mínimo ou grande, não interessa assim de que tipo seja e de que categoria seja. Se eu esquecer, amados, é só eu começar a orar em línguas que eu começo na hora a lembrar daquilo que eu esqueci. Eu lembro na hora. O Espírito Santo traz a minha memória. Você esqueceu disso. Você esqueceu de fazer tal coisa. É impressionante, é toda vez. Toda vez. Se eu quiser lembrar de uma coisa, é só começar a orar em línguas que o Espírito Santo traz à minha memória. E não foi algo que eu fiz intencionalmente. Eu vou orar para lembrar. Não, eu comecei a perceber com o passar do tempo. É assim, muito bom, é maravilhoso. Talvez vocês vão até se identificar com isso. Posso orar em línguas no pensamento? Há quem diga que sim, mas amados, não. Não pode orar em línguas no pensamento. Se você orar em línguas no pensamento, você está orando com a tua mente. Então, já não é mais oração em línguas. A oração em línguas, como eu já disse no começo do vídeo, é uma oração que flui do Espírito e não passa pelo teu entendimento e você não formula aquilo que você vai falar. Quem faz você falar, quem formula aquilo que você vai falar é o Espírito Santo, e a única coisa que você consegue é começar e parar, mas não consegue formular, não deve e não tem como formular aquilo que o Espírito Santo vai falar através da sua boca. Eu estou dizendo quando eu oro em línguas, você está glorificando a Deus de maneira perfeita, adorando a Deus, dando graças de maneira perfeita, louvável, admirável, como jamais você seria capaz de fazer através da sua mente, do seu entendimento. Por isso que é perfeito, porque não passa, não é contaminado. A sua oração não é contaminada pela sua mente, pelo seu achismo, pelas suas dúvidas, pelas suas emoções. E também você está intercedendo por você, se edificando de maneira perfeita, de maneira que o Senhor aceita perfeitamente. Amados, eu já contei para vocês, né, algumas experiências que eu tive
E, claro, quer a pessoa ore em línguas ou não, se ela tiver um relacionamento com intimidade com Deus, ela vai sim ouvir a voz do Espírito. Se ela for uma pessoa que se relaciona, ela vai começar a ter esse feeling de discernir a voz do Espírito. A oração em línguas, ela turbina isso e ela adianta processos na sua vida. Porque como você ora de maneira perfeita, então você vai ali certeiro naquilo que o Espírito quer que você ore. E ali a resposta vem de maneira até mais rápida, mais perfeita. Então, assim, eu comecei a orar em línguas e eu percebi, assim, de maneira mais clara a voz do Senhor falando comigo. Teve um dia que eu estava com a minha irmã conversando com uma pessoa da nossa família sobre voltar para Jesus, sobre se relacionar com Deus, a pessoa afastada. E aquela pessoa não gostou muito de ouvir aquilo, né? E aquilo ali na hora me entristeceu, mas amém, né? E eu sempre ali orando, né? Pela minha família, enfim. E eu lembro que eu fui dormir, né? Não estava nem pensando mais nisso. E na hora que eu estava assim, quase que apagando, mas ainda não estava, meu espírito ali estava mais aguçado. E eu ouvi a voz do Senhor falar na minha mente, Ezequiel 11:36. E eu ali meio grogue assim, e eu ia repetindo para mim, Ezequiel 11:36. Ezequiel 11:36. Aí, Deus está falando comigo, Ezequiel 11:36. Tava tudo escuro o quarto, né? E eu lembro que eu pensei assim, eu tenho que ver isso agora, porque se eu esperar para ver amanhã, eu tava com muito sono, eu vou esquecer. E aí eu peguei meu celular rapidinho ali no escuro, coloquei Ezequiel 11, capítulo 36. E vi que Ezequiel 11 não tinha capítulo 36. Eu falei, ai, tô delirando. Mas aí eu entendi. Mas aí o Espírito falou, Ezequiel 11 e 36. Não falou Ezequiel capítulo 11 e versículo 36. Aí eu discerni, não, é para eu ver Ezequiel 11 e depois ver Ezequiel 36. Então eu fui lá rapidinho, peguei o texto todinho, li. E um versículo falou mais forte no meu coração, dizendo assim, e tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne e porei o meu espírito. Aquilo eu guardei. Eu pensei, amém. Agora eu vou lá no 36, rapidinho. Fui no 36, li todo o texto. E dentro do texto estava um versículo dizendo, e tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne e porei o meu espírito. Amados, eu não fazia ideia, até porque sou distraída, eu não fazia ideia de que aqueles dois textos tinham esse mesmo versículo. Ali, o Espírito Santo já trouxe à minha memória que se tratava da pessoa com qual eu e minha irmã estava conversando pela manhã. Então, amado, todas essas experiências são mais comuns quando você ora intensamente em línguas. Por exemplo, sobre turbinar a fé. Esses dias eu tive uma experiência que eu queria viajar com uma pessoa, com uma amiga, a gente queria ir numa conferência, mas eu queria que essa minha amiga fosse comigo, a gente estava assim sedenta por ir, e ela teria folga, sabe? E aconteceu que de última hora, a patroa dela ligou falando assim, mandou uma mensagem, falou assim, olha, vocês não vou dar folga para vocês vão ter que trabalhar assim. Ela falou assim, olha, Cláudia, já era. Ela decidiu que mesmo que ela não vá trabalhar, a gente vai ter que ir. Eu falei assim, já era não. A última palavra é de Deus. Mas ali, amados, eu fui tomado por uma fé sobrenatural. E essa fé, ela não se manifesta em mim quando eu quero. Essa fé, ela se manifesta quando Deus quer. Então ali foi muito intenso. E eu fui tomada por essa fé sobrenatural. Eu falei, não, ela vai sim te dar essa folga na sexta-feira. Não, Cláudia, você não entendeu. Quando ela fala assim, não vai. Eu falei assim, não, ela vai, porque a última palavra não é dela, é de Deus. Eu vou orar. Aí ela falou assim, Cláudia, ora, mas... Enfim, amiga. E a minha amiga ali desanimada e eu orando intensamente. E eu tive tanta certeza e eu falei assim, Senhor, não importa se a gente vai ou não para São Paulo, mas ela vai dar essa folga para minha amiga, em nome de Jesus, e comecei a orar. E tive orando, mas com aquela certeza. E ali depois, eu conversando com a minha amiga, e aí, nada? Ih, Cláudia, esquece. Falei, não, ela vai dar a folga, porque quem decide se a gente vai ou não é o Senhor. Quem decide se ela vai dar folga ou não é o Senhor. Nós não temos a nossa vida decidida pelo homem, nosso destino, as nossas decisões é por Deus, nós pertencemos a Ele. E continuei orando. Acabou que a gente não foi, porque a minha amiga, ela não... Falou, Claudinha, eu não vou, porque também depois ela passou mal e tal. Mas, quando foi, na quinta-feira à noite, ela recebeu a ligação dizendo, você tá de folga, pode ir para sua viagem. Amados,
Na hora ela disse que lembrou e começou a dar risada sozinha. Esse Deus é tremendo. Então, assim, coisas que a prática da oração em línguas faz na vida da gente. A gente começa a ter essa... Fica mais aguçado a fé, os dons espirituais, enfim. Então, amados, que esse vídeo possa te edificar e te incentivar a continuar orando em línguas, que se você tem dúvidas, pensar, ai, que loucura, não sei, não tenho certeza, faz o teste, começa a orar em línguas. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.